Olá, sétimo ano. A aula de hoje é sobre o conjunto dos números racionais. Antes de falar do conjunto dos números racionais, vamos só relembrar dois conjuntos numéricos que nós já estudamos. O primeiro é o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, né? A gente já estudou ele no sexto ano. Quem faz parte desse conjunto? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e continua, né? Ele é um conjunto infinito. Depois dos naturais, o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que é o que a gente começou esse ano estudando, lembram? Né? Ele faz parte desse conjunto todos os números naturais, certo? E além dos naturais, tem os números que vêm antes do zero, que são os negativos, que também é infinito. Então, naturais e inteiros, além dos naturais, mais os negativos. E depois veio o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Quem faz parte desse conjunto? Todos os números naturais, todos os números inteiros e todos os números que eu consigo escrever na forma de fração. Por isso está escrito aqui na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Então, exemplo de número racional. Ó, o menos 6. Ele é um número inteiro. E eu posso representar ele na forma de fração. Por exemplo, eu posso fazer menos 6, colocar um embaixo, ele não deixa de ser o menos 6, está representado na forma de fração, ele é um número racional. Um meio já está escrito na forma de fração, é um número racional. 2,3, né, é uma dízima. Eu posso representar ele na forma de fração. Por exemplo, eu vou copiar o 2,3 sem a vírgula, vou colocar o número 1, tem uma casa decimal, 1 zero. Então, é a mesma coisa que 23 décimos. É um número racional. O 4, né? Além de ser natural, além de ser inteiro, ele também é racional. E eu também posso representar na forma de fração, só colocando o número 1 embaixo. 11 quintos, uma fração. Essa fração aqui, ó, a gente ainda pode escrever ela na forma mista para ficar mais fácil para um exemplo que eu vou passar logo abaixo. O que é a forma mista, para se vocês não lembram, né? Por exemplo, ó, aqui é 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 11? 2, né? 5 mais 5, 10 e sobra 1. Então, cabe 2 vezes e sobra 1. Então, 2 inteiros e 1 quinto, tá? Ó, menos 6,2 é uma dízima, né? Um número decimal. Todo número decimal também é um número racional, tá? Então, eu tenho aqui menos 6,2, vou representar na forma de fração. Ó, coloco o número 1, copio o número sem a vírgula, né? Então, menos ali. Uma casa depois da vírgula, 1 zero. A mesma coisa que 62 décimos. Então, ó, os naturais, os inteiros e os racionais contêm todos os naturais, todos os inteiros e mais as frações e os números decimais. Assim como nós vimos também nos números naturais e nos números inteiros, nós podemos representar esse conjunto na reta numérica. Então, à direita do zero, os números positivos, né? Já aprenderam isso? Infinito. E à esquerda de zero, os números negativos.
infinito também. Então, vou representar esses números que estão aqui no exemplo, aqui nessa reta numérica. Então, aqui, ó, o menos 6 é um número inteiro e é um número racional. Tá aqui ele, né? Menos 6. 1 meio. 1 meio, metade de 1, 0,5. Como não tem sinal, significa que é positivo. Então, 0,5 é maior que 0 e menor que 1. É, né, bem no meio entre o 0 e o 5 vai estar 1 meio. 2,3. Então, 2 é a parte inteira. Então, é para frente do 2 e antes do 3. Então, vamos supor que aqui seja 2,5. Então, mais ou menos aqui vai estar o 2,3. Certo? O outro exemplo, 4. Do lado positivo, então tá aqui o 4. 11,5, ó. Por isso que eu passei para a forma mista, para me saber que são 2 inteiros e mais 1/5. Então, 2 inteiros está aqui. Mais 1/5 é como se eu dividisse esse espaço aqui, ó, em 5 partes iguais. Então, vai dar mais ou menos aqui assim. Vai estar o meu 2, 1/5 ou 11/5. Menos 6,2. Então, aqui, ó. Aqui tá o menos 6. Menos 6,2 tá pra frente dele. Então, mais ou menos aqui, menos 6,2. E assim eu represento os números racionais na reta numérica racional. Lembrem que os racionais é representado pela letra Q. Módulo ou valor absoluto, tá? Vocês já viram também no conjunto dos números inteiros, né? O que era o módulo ou valor absoluto? Como ele está representando uma distância, então o módulo de mais 5/3 é o próprio número, porque é uma distância, né? Então é sempre um número positivo, ó. De menos 3/7 é o próprio 3/7. De menos 2,3 é o 2,3. De mais 6,1 é o 6,1. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Boas atividades!